A Bíblia, além de narrar eventos históricos, é um rico compêndio de simbolismos, advertências e ensinamentos profundos que conectam os fiéis às Escrituras Sagradas. Entre os diversos temas explorados, encontramos histórias de objetos amaldiçoados e dos infortúnios que acometeram aqueles que os possuíam ou os utilizaram de forma indevida. Estudiosos da Bíblia sugerem que tais relatos servem como ferramentas para compreender a visão dos antigos israelitas e dos primeiros cristãos sobre o poder, o pecado e a redenção. Para além da narrativa em si, o contexto histórico e a forma como cada objeto era utilizado são elementos cruciais para desvendar o significado por trás da maldição. Objetos amaldiçoados da Bíblia, uma jornada através da história e do simbolismo. Para compreendermos a história da estátua de ouro de Nabucodonosor e o martírio de Sadraque, Mesaque e Abednego, é crucial mergulharmos no contexto histórico da época. O Império Babilônico, sob o reinado de Nabucodonosor II, 605-562 a.C., vivia um período de imenso poder e glória. A Babilônia era um centro cultural, religioso e comercial, dominando grande parte do Oriente Médio. Segundo o relato bíblico, Daniel 2:3, Nabucodonosor teve um sonho perturbador que o deixou intrigado. Incapaz de decifrar o significado da visão, o rei convocou seus magos, astrólogos e sábios para interpretarem o sonho. Ninguém, no entanto, conseguiu desvendar o mistério. Frustrado e tomado pela arrogância, Nabucodonosor exigiu que seus súditos revelassem o significado do sonho e, além disso, adorassem uma estátua de ouro maciço erguida em sua própria homenagem. A estátua, com cerca de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura, simbolizava o poder absoluto e a divindade do rei. Sadraque, Mesaque e Abednego, judeus exilados em Babilônia e fiéis ao Deus de Israel, recusaram-se a se curvar à estátua. Sua fé inabalável e sua recusa em adorar um ídolo humano os colocaram em rota de colisão com o rei enfurecido. Nabucodonosor, tomado pela ira, ordenou que os 3 jovens fossem lançados em uma fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais do que o normal. A punição severa visava servir como um exemplo terrível para qualquer um que ousasse desafiar a autoridade do rei ou a adoração à estátua. No entanto, algo extraordinário aconteceu. Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo em meio às chamas intensas, permaneceram ilesos. Um anjo do Senhor os acompanhou na fornalha, protegendo-os do calor abrasador. Testemunhando esse milagre, Nabucodonosor ficou pasmo e reconheceu o poder do Deus de Israel. A história da estátua de ouro e da fornalha ardente nos ensina valiosas lições sobre fé, obediência, convicção e os perigos da idolatria e da arrogância. Sadraque, Mesaque e Abednego demonstram que, mesmo diante de grandes provações e ameaças à vida, a fé inabalável em Deus pode superar qualquer obstáculo. O episódio também serve como um lembrete de que o verdadeiro poder reside em Deus e não em governantes ou ídolos. A arrogância e a idolatria, como demonstrado por Nabucodonosor, podem levar à queda e à humilhação. A história de Adão e Eva, no Jardim do Éden, descrita no livro de Gênesis da Bíblia, é um relato atemporal com profundas implicações históricas e simbólicas. Apesar de sua natureza temporal, a narrativa se insere em um contexto histórico específico, marcado pelas crenças e visões de mundo dos antigos hebreus. O relato bíblico narra a criação de Adão e Eva, por Deus, que os colocou no Jardim do Éden, um paraíso terrestre onde viviam em perfeita harmonia com o Criador. Deus concedeu-lhes liberdade para aproveitar todos os frutos do jardim, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, símbolo da tentação e do mal, induziu Eva a comer do fruto proibido, e ela, por sua vez, ofereceu-o a Adão. Ambos desobedeceram à ordem divina, incorrendo no pecado original. A desobediência de Adão e Eva teve consequências devastadoras para a humanidade. O pecado original introduziu o mal e a morte no mundo, rompendo a relação harmoniosa entre o homem e Deus. Eles foram expulsos do Jardim do Éden e condenados a uma vida de trabalho árduo, sofrimento e morte. A história de Adão e Eva, no Éden, é carregada de simbolismo rico e complexo.
A maçã, por exemplo, se tornou um símbolo universal do pecado, da tentação e das consequências da desobediência. O jardim do Éden representa a perfeição e a harmonia perdidas, enquanto a serpente representa o mal, a tentação e a astúcia. A história da traição de Judas Iscariotes e as 30 moedas de prata se desenrola em um momento crucial da história do cristianismo, a crucificação de Jesus Cristo. Para entendermos a gravidade do ato de Judas, é necessário contextualizá-lo dentro dos eventos históricos da época. Jesus, durante seu ministério na Galileia, escolheu 12 homens para serem seus discípulos mais próximos, conhecidos como os apóstolos. Entre eles, estava Judas Iscariotes, originário de Queriote, na região da Judéia. Judas era o responsável por cuidar das finanças do grupo, o que lhe conferia um papel de confiança e responsabilidade. Apesar de sua posição de destaque, Judas Iscariotes traiu a confiança de Jesus e de seus companheiros. Segundo os evangelhos, ele fez um acordo com os líderes judeus para entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata, equivalente ao preço de um escravo na época. As motivações de Judas para trair Jesus são complexas e objeto de debate entre estudiosos e teólogos. Algumas das teorias sugerem que Judas agiu por ganância, buscando recompensa financeira. Outras hipóteses apontam para ressentimento ou decepção com Jesus. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus e seus discípulos se reuniram para celebrar a Páscoa judaica. Durante a última ceia, Jesus anunciou que um dos seus o trairia. Judas, temendo ser exposto, saiu da sala antes da distribuição do pão e do vinho. Mais tarde, Jesus foi ao Jardim das Oliveiras para orar e preparar-se para o que estava por vir. Foi lá que Judas o encontrou, acompanhado por uma multidão com soldados romanos. Para identificá-lo aos soldados, Judas o beijou no rosto, um gesto de costume entre amigos, mas que nesse contexto se tornou um sinal de traição. Após a traição, Judas recebeu as 30 moedas de prata, mas logo se arrependeu de seu ato. Consumido pelo remorso, ele devolveu o dinheiro aos líderes judeus e se enforcou. As 30 moedas de prata, além de representarem a quantia paga pela traição, se tornaram um poderoso símbolo do remorso, do desespero e das consequências devastadoras de um mau ato. A história de Judas serve como um alerta sobre os perigos da ganância, da traição e da falta de fé. A história do bezerro de ouro acontece em um momento crucial da história do povo hebreu, o êxodo do Egito e a peregrinação pelo deserto em direção à terra prometida. Para compreendermos a gravidade da idolatria do povo e a punição divina que se seguiu, é necessário entender um pouco mais sobre a história deste período. Após a libertação do Egito sob a liderança de Moisés, o povo hebreu vagou pelo deserto por 40 anos antes de chegar ao Monte Sinai. Lá, Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos, que estabeleceriam as leis e os princípios que guiariam a vida do povo. Enquanto Moisés subia ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, o povo, tomado pela impaciência e pela dúvida, começou a questionar sua liderança e a temer que ele tivesse sido morto ou abandonado. Essa incerteza os levou a pressionar Arão, irmão de Moisés, para que construísse um ídolo visível que pudessem adorar. Arão, cedendo à pressão do povo, utilizou o ouro obtido dos adornos que as mulheres hebreias trouxeram do Egito para moldar a imagem de um bezerro. O bezerro se tornou um símbolo de idolatria, representando a adoração a um ídolo material em vez do Deus único e verdadeiro que os havia libertado da escravidão no Egito. Ao descer do Monte Sinai e encontrar o povo adorando o bezerro de ouro, Moisés ficou enfurecido. A idolatria era considerada uma grave afronta à autoridade de Deus e uma demonstração de falta de fé. Moisés quebrou as tábuas da lei em sinal de repúdio e ordenou aos levitas, membros da tribo de Levi, que matassem cerca de 3.000 pessoas que participaram da idolatria. O bezerro de ouro se tornou um símbolo universal da idolatria, da rebelião contra Deus e das consequências da falta de fé. A história serve como um lembrete severo de que a verdadeira adoração reside na fé em Deus e na obediência aos seus mandamentos. Ao analisarmos os objetos amaldiçoados da Bíblia, percebemos que cada um deles carrega consigo uma rica história e um simbolismo profundo. Através da compreensão do contexto histórico e da maneira como cada objeto foi utilizado, podemos extrair valiosas lições sobre fé, obediência, os perigos do pecado e a importância de se manter fiel aos ensinamentos divinos.
As histórias desses objetos servem como avisos e exemplos, convidando-nos a refletir sobre nossas próprias ações e a buscar uma vida guiada pelos princípios da ética, justiça e fé. E se você se sentiu intrigado por essa história, convidamos você a se juntar a nós nessa busca pelo conhecimento. Inscreva-se no canal Caminhos da História e acompanhe nossas próximas aventuras. E para aqueles que gostaram do conteúdo e querem ajudar o canal Caminhos da História a crescer, pedimos que se tornem patrocinadores. Vocês podem fazer uma doação através do Valeu Demais aqui no próprio YouTube ou da chave Pix que estará passando na tela e também na descrição do vídeo. Sua ajuda é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos de alta qualidade para vocês. Juntos, podemos desvendar os mistérios do passado e construir um futuro mais rico em conhecimento e compreensão. Obrigado e até o próximo vídeo.